Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em nosso meio, e com certeza está no nosso meio, né? Já tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através da ministração dos cânticos, né? Eu creio que Deus está no meio de nós, amém? Então, isto é muito bom. Se nós cremos que Deus está no nosso meio, as nossas orações não ficaram aqui no teto. As nossas orações foram ouvidas por Ele. Se Deus está entre nós, Ele esteve ministrando aos nossos corações através dos cânticos. Sim ou não? Sim. Então, nós estamos sendo ministrados pela palavra de Deus a fim de que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Amém? E dessa forma nós vamos continuar crescendo hoje à noite, ouvindo e refletindo na palavra dele, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. O livro de Atos, ele nos narra os feitos dos apóstolos. Assim como os 4 evangelhos nos narra a caminhada de Jesus, revelando Deus aos homens, os evangelhos, que significam as boas novas, nos narra cada momento do ministério de Jesus. Já o livro de Atos nos narra os feitos realizados pelo Espírito Santo de Deus através da vida dos apóstolos, que na sua caminhada, na caminhada deles, foi fazendo que surgisse a igreja de Jesus e esta igreja crescendo. Hoje à noite nós gostaríamos de ler em Atos capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Do 1 ao 10. Amém? Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos
de temor e perplexidade com o que lhe aconteceu. Vamos orar? Ó Deus eterno, nós queremos te pedir, aplica a tua palavra em nossos corações, que nós possamos aprender com a tua palavra, para que nós possamos caminhar nesta vida, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Que tu possas usar os meus lábios hoje à noite para tocar corações, para transformar vidas, para que possamos sair daqui tendo mais uma experiência contigo e assim podermos dizer: ouvimos Deus falar hoje ao meu coração. Que tu possas falar aos nossos corações, que tu possas transformar as nossas vidas e que a cada dia nós possamos caminhar com os nossos olhos fitos em ti, autor e consumador da nossa fé, pois esta é a oração que fazemos em teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos, o capítulo 3 e o capítulo 4 vão narrar a extensão desse momento, quando João e Pedro, ou Pedro e João, estavam se dirigindo ao templo para quê? Para orarem. Era 3 horas da tarde e eles estavam indo ao templo no momento de orarem, de estarem junto com os outros irmãos buscando a presença do Senhor. E naquele momento onde eles estavam adentrando o templo, eles se encontram com este homem que era costumeiramente colocado ali naquele lugar para agariar alguns recursos. Aquele homem era aleijado de nascença, era paralítico de nascença. E quando se dirige até Pedro e João buscando um donativo, Pedro e João mandam ou chamam a olharem para ele. Olhem para mim. E aquele homem volta o seu olhar para Pedro e João na esperança de receber alguma coisa, algum donativo. E é interessante o que Pedro diz para aquele homem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta e anda. Hoje é o dia de quê? Eu acho que todos aqui receberam alguma coisa do Zap dizendo que hoje era dia domingo, né? Dia domingo. E aí eu pergunto: o que é que você tem dado para o seu amigo? O que é que você tem dado para o seu amigo? Pastor, ele nunca me pediu nada. Meus amigos nunca me pedem nada. Será que não pedem? Será que não pedem? E aí hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, primeiro, o que Pedro e João diz: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Como nós temos falado com os nossos amigos, irmãos, pessoas que caminham conosco? Qual é a palavra que tem saído dos nossos lábios, nós como cristãos? Será que tem sido palavras abençoadoras? Ou será que tem sido palavras amaldiçoadoras? Ou palavras vazias, sem significado? Ali o Pedro e João está dizendo assim: o que eu tenho de melhor
eu vou dar para você. Pegando o dia do amigo, mas independente do dia do amigo, nós devemos dar o melhor que nós temos para as pessoas que caminham conosco. O que é que você acha que é o melhor que você tem para dar? É uma casa? É um bom lanche? É um bom presente? Quero dizer para você que está hoje à noite aqui, para você que nos acompanha na sua casa, o que você tem de melhor para dar é o testemunho de Jesus, é dar a palavra de Deus que habita na sua vida, que está nos seus lábios. Falar da palavra de Deus é você estar dando um tesouro para a pessoa. A pessoa, você chegar para uma pessoa que está aflita, angustiada, sem esperança, e você dizer para aquela pessoa um verso bíblico. Você chegar para uma pessoa que está sem esperança e dizer para ela: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, Jesus Cristo, que você pode conhecer apenas na história, Ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus. Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e Ele vive está. E Ele morreu na cruz por amor a ti, para perdoar os teus pecados. Mas pastor, todo mundo sabe disso. Você se engana. Nem todo mundo sabe disso. E esta palavra que você pode levar até ela, pode fazer um milagre transformador na vida dela. Uma palavra tão somente vai mudar toda a situação, toda a vida de uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que uma palavra que sai dos seus lábios pode transformar a vida de uma pessoa para o bem ou para o mal? A palavra que saiu da boca de Pedro e João agora, falando sobre Jesus, do poder de Jesus, mudou a vida daquele aleijado? Pois a palavra que pode sair da sua boca, palavra de Deus viva em você, pode mudar a vida de uma pessoa. Você não tem tido essa experiência? Vai em um hospital, vai numa pessoa que está enferma, lê a palavra de Deus com ela, para você ver se não transforma a vida dela. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é que esses homens, depois que esse aleijado é curado, eles são chamados pelas autoridades, pelo sumo sacerdote, para explicarem sobre o que havia acontecido. Eu não vou ler todos os versos, mas quando no verso 15 e verso 16 desse capítulo 3 de Atos, nós vamos ouvir Pedro dizendo assim: ó, vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé, em o nome de Jesus, este homem foi curado. E aqui vocês estão vendo o que aconteceu. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Aqui Pedro e João está falando do quê? Da fé deles. O que é isto? Testemunho. A palavra de Deus diz que o justo
andará pela fé. E quem são esses justos? Somos nós que conhecemos a Deus, somos nós tementes a Deus. Esses justos aqui não é as pessoas que não erram. Esses justos que a palavra aqui diz são os justificados pelo sangue de Jesus. São aqueles que foram justificados, que Jesus esteve rasgando a nossa dívida de pecado, para que nós fôssemos apresentados diante do Pai como justificados pelo sacrifício de Jesus. A estes que são justificados, nos compete andarmos agora pelo quê? Pelo que nós vemos, pelo dinheiro que nós temos no bolso, pela nossa sabedoria tão somente. Nós somos chamados a andar pela fé. E o que é que significa isto? Caminhar pela fé é caminhar crendo no poder de Deus. Será que vocês acham que se Pedro e João não estivessem imbuídos do Espírito Santo de Deus, como eles mesmos aqui dão o seu testemunho, eles não iriam falar com fé que aquele homem se levantasse? Eles falam aquilo porque eles creem no poder de Deus. E aí muitas vezes você é chamado para orar por uma pessoa e você vai dizer assim: mas o que é que eu vou orar? O que é que eu vou falar? Se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe a sua boca ser boca de Deus, pela fé que você tem, pelo que você conhece a Deus, pela experiência que você tem de Deus. Quando Pedro e João falam aquilo, é porque eles estão falando da experiência que eles tiveram com Jesus, não apenas a experiência de verem, de terem acompanhado a Jesus, mas pela experiência do que aconteceu com a vida deles, de como eles foram transformados, do que foi tirado da vida deles, o milagre que aconteceu na vida deles. Vamos colocar Pedro, na caminhada de Pedro, como foi que ele esteve lidando com Jesus? E depois do momento que ele teve ali da crucificação de Jesus, e no momento que ele se encontrou com Jesus ressurreto, quando Jesus pergunta: Pedro, Simão, tu me amas? Pense no que esteve acontecendo com a mente de Pedro, o que foi transformado na visão de Pedro. Perceba a caminhada de Pedro no livro de Atos. Quantas outras experiências Pedro teve na caminhada com Deus? Quantas experiências você já tem com Deus? O nosso testemunho é falar de nossas experiências com Deus. O nosso testemunho não é apenas falarmos das Escrituras. Porque se nós falarmos das Escrituras assim, apenas decorar, nós vamos ser apenas como um papagaio. Mas se nós falarmos das Escrituras, do que ela transformou a minha vida e a experiência que eu tive com Deus através das Escrituras, eu vou falar da palavra de Deus através do que esta palavra promoveu em minha vida. E quando eu falo de como a palavra promoveu transformação na minha vida, eu falo da minha experiência com Deus. E quando eu falo da minha experiência com Deus, eu falo pela fé, da confiança do que Deus fez na minha vida e através da minha vida. E quando eu falo assim, vidas são impactadas, não pelo poder da minha palavra, mas pelo poder da palavra de Deus. Porque assim como Deus fez na minha vida, fará na vida daquele que aquela palavra chegar. Você crê nisso? Por isso nós somos chamados a testemunharmos,
a falarmos, a termos experiências com Deus diariamente, a conhecermos as Escrituras e trazermos esse conhecimento das Escrituras Sagradas como verdade para a nossa vida. Porque quando elas se tornam verdades para a nossa vida, nós ganhamos autoridade no nome de Jesus para falarmos desse poder para outras vidas e vermos outras vidas transformadas. E assim como esse aleijado foi curado, o bêbado, o alcoólatra é curado, o marginal que vive nas drogas é curado, o mentiroso que mente como fosse uma mania, uma doença, é transformado. E esse milagre de transformação, de cura, de libertação, é igual o milagre da cura física daquele aleijado. Porque é uma cura que é efetivada, através do poder de Deus, na vida daquela pessoa. Que vai acontecer através do quê? De mim e de você, sendo usado como instrumento de Deus, dando nosso testemunho, sendo agente de Deus para que aquela pessoa escute a palavra de Deus. Aquele homem via todos os dias pessoas entrarem e saírem na hora da oração do templo. Mas aquele dia foi um dia especial para aquele homem, porque parou ali pessoas que haviam tido experiência com Jesus Cristo. E aquela experiência que eles tiveram com Jesus Cristo, levaram aquele homem ter também uma experiência com Jesus. Ao ponto que aquele homem, quando pula, agora firme os seus pés, ele entra no templo louvando e adorando a Deus. Aquele homem reconhece que a cura que havia acontecido na vida dele não era pelo poder de Pedro ou João, mas foi pelo poder de Deus que ele ficou curado, e por isso ele se levanta e glorifica a Deus. Quando nós somos instrumentos de cura na vida de pessoas, pessoas adoram e louvam a Deus. Eles são gratos pela nossa vida, mas eles passam a perceber que foi Deus que, pelo amor à vida deles, os curou e os libertou. Mas nós temos de ver mais um ponto. Muitas vezes, e hoje principalmente, tem se levantado muitas coisas contra os crentes. Ah, como eu já ouvi. Minha sogra mesmo disse assim: Francisco, daqui a pouco não vai poder ter culto, vão invadir as igrejas, vão fechar as igrejas. Quantas vezes você está falando, às vezes, da palavra de Deus, e alguns mandam você calar. E aí eu vou dar um pulinho lá no capítulo 4, porque é uma extensão desta história. Prenderam a Pedro e a João, mandando, se calem, não falem mais no nome de Jesus. Algum de vocês já foram abordados por alguém, sendo pedido que você não falasse no nome de Jesus? Se não foi diretamente, você prestar atenção, muitas vezes indiretamente nós somos pedidos para não falar de Jesus. Porque quando nós falamos da nossa fé, incomoda. E aqueles sumos sacerdotes, aquelas autoridades ficaram incomodadas com o ensino de Pedro e João, porque viram naqueles homens simples, mas falando com autoridade. Mas eles perceberam outra coisa. Eles perceberam que eles haviam andado com Jesus. Ou seja, o testemunho daqueles homens não tinha sido apenas de palavra, mas pessoas percebiam que eles haviam andado com Jesus. E é interessante quando Pedro, no verso 19 do capítulo 4, diz o seguinte para aqueles homens:
Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós, mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Jesus Cristo, em certo momento, disse assim: se os discípulos dele, se os seguidores dele se calarem, até as pedras iriam clamar. Vale a pena nós refletirmos, irmãos, o quanto temos falado de Jesus, o quanto temos falado de Deus, o quanto nós temos falado de Deus. Muitas vezes nós temos preferido agradar a homens e preferido ficar calado. E é interessante como Pedro e João mandam aqueles homens analisarem o que é que vale a pena, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? O que é que hoje você, meu irmão, minha irmã amada, meu amigo que nos acompanha, o que é que você acha? O que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer a homens? Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, com coragem, para obedecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós podemos dizer, como tinha uma pessoa, um jornalista aqui de Fortaleza dizia: nós precisamos obedecer a Deus, doa a quem doer. Doa a quem doer. Vale mais a gente falar a verdade. O nosso mundo está precisando ouvir a verdade. E muitos crentes estão calados, com vergonha de falar a verdade, com vergonha de ser conhecido como crentes, com vergonha de se posicionarem pela fé em Cristo. O que é que vocês acham que vale mais a pena? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens? Pedro e João preferiram obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque eles disseram: é impossível ficarmos calados. É impossível deixarmos de falar de tudo que vimos e ouvimos. O que você tem visto que Deus tem feito na sua vida, na vida de pessoas, o que você tem ouvido Deus falar aos seus ouvidos, a sua vida diariamente, o que é que você tem feito com isto? Tem desprezado? Ou tem guardado, a fim de que a cada dia você esteja crescendo, a cada dia você esteja percebendo o agir de Deus, a cada dia você esteja se sentindo comissionado a ser um servo de Deus, um instrumento de Deus, em um mundo que clama nas trevas? Quando Jesus nos chamou para sermos luz e sal, foi para que nós fizéssemos diferença numa sociedade que padece por ter buscado tanto conhecimento que se afastou de Deus. Uma sociedade que padece porque buscaram tantos bens que ficaram frios nos relacionamentos. Uma sociedade que padece, que massageou tanto o ego de eu quero, eu posso, eu busco sucesso, que se afastaram do eu sou, do Deus Todo-Poderoso. E nós que conhecemos esse Deus, nós que a cada dia temos tido a oportunidade de aprendermos desse Deus, o que é que nós temos falado? Como nós temos testemunhado? O que é que tem se ouvido da nossa boca? O que é que as nossas atitudes têm falado? Como nós temos nos comportado no meio do nosso serviço, em nossos relacionamentos com nossos amigos?
Caminhando para o final, a terceira coisa que eu gostaria de destacar hoje à noite, e que também faz parte do capítulo 4, depois de todo esse acontecimento, ali no templo, da cura daquele homem, do confronto com os líderes religiosos, Pedro e João, a partir do verso 23 do capítulo 4, nos diz o seguinte: assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus em oração. E o que foi que eles oraram? Verso 29. Capacita-nos, capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram fazendo o que, irmãos? Saíram fazendo o que, irmãos? Anunciando a palavra de Deus. Aqueles homens não se reuniram e oraram pedindo: Senhor, o que nós vamos fazer? Vou fechar a igreja. Não. Eles oraram pedindo: Senhor, capacita-nos, Senhor, para que com intrepidez, com coragem, estejamos falando da Tua palavra. Estende a Tua mão para que continue havendo cura, libertação no nome de Jesus. Quantas vezes nós temos orado: Senhor, eu estou com dor. Senhor, minha família precisa. Senhor, eu estou precisando. E quantas vezes nós temos orado: Senhor, me capacita, me dá coragem para falar para aquele vizinho, para orar com aquele irmão, para revelar do teu poder, para levar aquele irmão a conhecer a verdade. A palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade. E como é que esse povo vai conhecer essa verdade que liberta, se eu e você, se nós como igreja de Jesus não formos até eles e anunciarmos essa palavra que tem o poder de cura e de libertação? Por que não temos levado? Porque temos tido medo? Temos sentido vergonha? Temos duvidado do poder de Deus? Temos achado que isso aconteceu só lá no livro de Atos? E isso acontece nos nossos dias, irmãos. E esta é a época. E é por isso que temos tido essas situações, para que nós estejamos orando ao Senhor, pedindo coragem, intrepidez, para falar da palavra dEle. Nosso desejo hoje à noite em trazer essa palavra para mim e para os irmãos é que nós sejamos desafiados a um novo tempo, de caminharmos anunciando a palavra de Deus, tendo como foco levar outras vidas a conhecerem do amor, do perdão, da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus, para que vidas sejam saradas, vidas que hoje se encontram enfermas emocionalmente, vidas que hoje se encontram enfermas com medo da morte, vidas que andam enfermas, ansiosas pelo dia de amanhã, vidas que andam enfermas por não conhecer Deus e do seu amor e do seu poder. Temos enfermidades físicas, muitas, mas nós temos um número bem maior hoje, que a cada dia cresce, de uma enfermidade emocional, psíquica e espiritual.
Temos muitas pessoas que estão enfermas espiritualmente, que estão revelando isto emocionalmente, com medo de pessoas, com medo de situações, sem coragem, por não conhecerem o Deus que transforma, o Deus que se faz presente, o Deus que fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Deus não disse que Ele estaria conosco só quando as coisas estivessem dando certo, não. Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é à toa que o salmista, em sua expressão no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Irmãos, nós precisamos ter esta certeza que nós não estamos caminhando nessa vida sozinhos. O salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que tu não me abandonas. A certeza de termos esse Deus que é fiel, esse Deus que é justo, esse Deus que é amor, que se faz presente em nossa vida, que enxuga nossas lágrimas, que a cada dia nos levanta. É este Deus que nos desafia a falarmos dele, do seu amor. E com essa experiência da certeza que esse Deus habita em nossa vida, vai se tornar natural a gente falar. Porque nós vamos falar do que está acontecendo na nossa vida. Nós vamos falar da nossa experiência com Deus. E se essa experiência é diária, a cada dia nós vamos ter uma bênção nova para contar, de um livramento, de uma proteção, de uma providência, de uma cura, de uma orientação, de uma condução dada por Deus. E a cada dia nós teremos algo novo, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Foi justamente isso que Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, diz. Ele tinha muitas coisas ruins para contar. Ele poderia se deixar ser levado por muitas coisas ruins pelas quais ele passou, perseguição, ser lançado num poço. Mas ele diz: eu prefiro trazer à minha memória, à minha mente, o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que é que tem lhe dado esperança? O que é que tem lhe dado forças para caminhar a cada dia? Hoje eu vou me levantar porque eu tenho muitas coisas para resolver. Se não for eu, tudo vai parar. Mas eu não queria me levantar hoje, eu queria morrer hoje. Deus está te dando a oportunidade de viver mais um dia. Se por acaso você está com medo, não está sabendo para onde vai caminhar, busque o Senhor. Entrega ao Senhor o teu caminho. Fala dele dos teus medos. Pede a Ele força, coragem. Pula da rede, pula da cama. Sai de casa confiando não na força do teu braço. Sai de casa confiando que Deus é contigo, que Ele não te abandona. Busca o Senhor de todo o teu coração e vai, pela fé, fazer o que está proposto para ti naquele dia. E aí você poderá, no final do dia, quando retornar, poder dizer assim: obrigado, Senhor. De manhã eu estava com medo, mas eu fui. E obrigado, Senhor, porque a cada momento eu percebi que Tu estava comigo. Como Tu me livraste, como Tu me orientaste o que eu devia falar, como Tu me usaste naquele momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. E a cada dia é isso aí, irmão. Cada dia é novos desafios. Mas é assim para que a cada dia nós possamos conhecer que Deus é conosco todos os dias até a consumação do céu.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos use como instrumentos dEle, e que a cada dia nós possamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se a cada dia nós nos colocarmos na disposição de sermos usados pelo Senhor, certamente nós vamos nos sentir como aquele abrigo para alguém, aquela ponte para alguém, aquela flecha que levou aquela palavra certa. E aí nós vamos perceber: puxa vida, apesar das minhas falhas, Deus tem me usado. E ser usado por Deus não tem nada melhor nesta vida. E aí nós vamos agradecer: obrigado, Senhor, por me usar como instrumento teu, por ser instrumento de boas novas, por poder perceber e ver aquela pessoa que todos diziam: pau que nasce torto, morre torto. Depois que aquela pessoa ouviu a tua palavra, que eu fui usado para falar daquela pessoa, para aquela pessoa, hoje aquela pessoa é uma bênção lá na igreja. Hoje aquela pessoa mudou a vida dela. Hoje aquela pessoa fala diferente. Hoje aquela pessoa faz diferente. Obrigado, Senhor, porque quando todo mundo achava que não tinha mais jeito para aquela pessoa, tu entraste com providência e agiste na vida daquela pessoa. Meu amado irmão, hoje eu gostaria de te convidar a fechar os olhos e a pensar no nome de uma pessoa que você assume um compromisso diante de Deus para lutar por essa pessoa, orando por essa pessoa, sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa, mandando uma mensagem, sendo uma pessoa acolhedora de ajuda, mas sempre falando para essa pessoa do amor de Jesus, falando para essa pessoa que Deus a ama, falando de como Deus transformou a sua vida. Deus quer transformar a vida dela. Assim como Deus cuida de você, Deus quer cuidar da vida dela. Ó Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é penetrante, ela penetra no mais profundo da nossa alma, nos fazendo perceber a tua boa, perfeita e agradável vontade. A tua palavra nos chama para que nós tenhamos, cada um de nós possa ter um relacionamento pessoal e real contigo. Ó Deus eterno, nos usa como instrumento de Deus, para que nós possamos ser instrumentos de boas novas, que outras pessoas possam ouvir da tua palavra, ouvir das boas novas do Evangelho, Pai. Ó Deus eterno, muito obrigado pela vida desta igreja, muito obrigado por cada família aqui representada, que tu possas usar esta igreja como uma agência do teu amor aqui nesta comunidade, que aqui possa ser um luzeiro neste bairro, que as pessoas olharem para este lugar, possam ver na vida das pessoas que fazem parte dessa igreja, pessoas iluminadas por ti, pessoas que refletem o sabor de viver, a alegria de viver, por te conhecer, por te ter como Senhor e Salvador de sua vida. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por estes momentos que aqui passamos, sentindo a tua presença ministrando em nossas vidas, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia, o perdão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, a cada dia seja derramado em cada coração, e assim permaneça
em todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor.